Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com vocês. Quem fala é o Prof. Sócio do canal Bem na Bio e agora nós iremos focar numa sequência de revisões para o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que vai ocorrer em setembro desse ano. Então, venha comigo para a gente tentar acertar o maior número de questões no vestibular da UEPG. É um vestibular um pouquinho diferente da UniOeste, bem diferente da UniOeste. As questões são de somatório. Você tem 5 questões aí de biologia nos conhecimentos gerais, 15 questões específicas de biologia. Então a gente vai caminhar para essa jornada dentro da UEPG. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like, a sua observação, o que podemos melhorar para chegar até você. Eu fiz um início aqui, mas vai ser um início meio relâmpago sobre bioquímica celular, porque a gente vai aprofundar em alguns assuntos dentro da biologia celular, da genética, da fisiologia humana, porque a bioquímica celular, geralmente a UEPG faz associação com a genética, com a fisiologia humana e com outras áreas da biologia. Então aqui você tem um focão geral assim, ó. Geralmente, quando nós estudamos essa bioquímica celular, você aprendeu em algum momento da sua vida estudantil que existem dois tipos de compostos, os chamados de inorgânicos e os compostos chamados de orgânicos. A química orgânica vai ser baseada lá na química do carbono. Então, esses compostos aqui contêm carbono, e entre carbono tem os átomos de hidrogênio, formam cadeias e a gente consegue identificar compostos orgânicos, geralmente mais diversos, né, aqui importantes para a construção dessa vida. Os compostos inorgânicos, água e os sais minerais. Quando a prova fala em água, ela pode associar lá na ecologia, ou ela pode associar todo o funcionamento celular, aquela tal de osmose, os mecanismos biológicos, eles vão funcionar graças à atividade de enzimas que estão ali no meio aquoso. E aqui nós temos a nossa célulazinha, e a nossa célula está separada aqui para você pensar no líquido intracelular, dentro, o conteúdo no interior da célula, e um líquido extracelular, o conteúdo que banha as células. E esse líquido extracelular, esse conteúdo que banha as células, vai manter muita troca, vai manter um ambiente propício para o funcionamento das funções celulares, das trocas, de um intercâmbio intenso. Então aqui eu quero que você bate o olhos para potássio, principal íon no meio intracelular. O sócio, mas o potássio só tem dentro? Não. Mas ele é o principal íon no meio intracelular. Sódio, o principal íon no meio extracelular. Lembrando que o sódio e o potássio são essenciais para a geração de potenciais de membrana. Então aqui eu vou começar de trás para frente, tá? Você vai falar potenciais de membrana. Sim. Então lembra de potenciais. Ponto. Lá na membrana das células nervosas, das células musculares, que são células excitáveis, vai se criar uma diferença de potencial. E isso vai ser essencial para essa comunicação nas células. Lá aquela proteína bomba de sódio e potássio vai atuar monstruosamente para deixar ou contribuir com uma diferença de concentração desses dois íons no meio intra e no meio extra. Bomba de sódio e potássio é uma proteína carreadora, joga 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro, e isso contribui para a geração desse potencial de membrana. O magnésio entra na constituição da clorofila, uma proteína importante e sensível à luz. E a clorofila ela é essencial para a execução do fenômeno chamado fotossíntese. Quando nós olhamos para as células dos seres autotróficos, fotossintetizantes, clorofilados, a gente vai ver a participação desse sal mineral na construção da clorofila. Fósforo, você lembra que o fósforo é importante para a formação de adenosina trifosfato. Você lembra que o fósforo entra na composição química dos nucleotídeos, que formam DNA, que formam RNA. Você lembra que o iodo é um sal mineral para
formação dos hormônios da tireoide. HR vai representar hormônios dessa glândulazinha. Ferro entra na composição química da hemoglobina, a proteína que dá coloração vermelha ao nosso sangue. Lembra que lá no músculo tem uma tal de mioglobina, que também contribui com essa pigmentação vermelha. E ali eu tenho a participação do ferro. Lá nas proteínas mitocondriais, nos citocromos, a gente também tem a participação de ferro, de cobre, de alguns sais minerais importantes para transporte de elétrons. Quando você olha para cá, cálcio, talvez o sal mineral mais citado nos vestibas. Você vai lembrar cálcio, formação dos ossos, obviamente. Você vai lembrar do cálcio para contração muscular. Você vai lembrar do cálcio para coagulação sanguínea e você vai lembrar do cálcio para liberação de neurotransmissores. Opa! Como assim, Soch? Lá nos neurônios, quando ocorre aquele potencial de ação, uma alteração no potencial de membrana em repouso, ou seja, chegou um estímulo. Esse estímulo é suficiente, abrir um canalzinho de sódio, vai despolarizando e despolarizando. Chega no finalzinho do neurônio, abre um canalzinho de cálcio. E o influxo, ou seja, a entrada de cálcio, permite o movimento de vesículas que contêm o neurotransmissor, se fundem com a membrana do neurônio e aí ocorre a liberação de neurotransmissores. Então, algumas funções de sais minerais importantes para o nosso vestiba. Ainda esses sais, eles podem se associar. Cálcio e fósforo são importantes para a formação de cristais de hidroxiapatita no tecido ósseo, uma associação de sais de cálcio e de fósforo. Então nós teremos essa importância. Esses sais também aparecem na forma iônica aqui, né? Como eles estão com sinaizinhos ali elétricos, eles podem se associar a proteínas como a hemoglobina, como a mioglobina. Então eles podem aparecer de diferentes maneiras na sua prova. Então cuidado! Composto inorgânico mais abundante, ou o composto mais abundante nas células é uma tal de água. Você vai olhar para a água e vai falar assim, essa água é aquele solvente universal. Essa água é uma moléculazinha polar. Ela tem uma carga parcial positiva aqui na região do hidrogênio, parcial negativa aqui. E a água cria um ambiente propício para o desenvolvimento da vida. As células têm uma substância gelatinosa coloidal gosmentinha aqui no interior, é o hialoplasma. E ali eu tenho um ambiente propício para as reações químicas, graças à participação dessa água. Lembrando que a maior parte da água do seu corpinho encontra-se justamente nesse meio chamado de intracelular. Entre 60% e 70% do nosso peso, quando estamos na vida adulta, é de água. Quanto mais jovem nós somos, maior a quantidade de água. Lembra que a quantidade de água varia de idade. Mais velhinho, menor a quantidade de água. E metabolismo. Tecidos mais ativos, tecido, por exemplo, nervoso, uma maior quantidade de água em comparação com o tecido ósseo. Que mais, Soch? Espécie. Água viva, ser humano, tem quantidades diferentes. A Aurelia aurita, o nome científico de um quinidário, de uma água viva. Homo sapiens, o nome científico da nossa espécie. Espécies diferentes, quantidades diferentes de água. Então, a água pode variar dessa quantidade. A água varia de acordo com a espécie, de acordo com o metabolismo, de acordo com essa tal de idade. A água participa das reações de síntese. Então, quando ela participa dessa reação de síntese ou de construção, a água acaba sendo um produto da reação química. Se nós temos glicose mais frutose, nós sintetizamos aqui uma tal de sacarose. Então aqui eu tenho um monossacarídeo mais um monossacarídeo e eu formo um disacarídeo chamado sacarose. Eu não, né? Mas lá nas plantinhas, lembra da seiva elaborada orgânica? Geralmente essa seiva que flui no floema, ela vai ser rica em água aí, sacarose. E a célula vegetal lá faz essa fusão e ocorre a liberação de uma molécula de água. Nessa reação de síntese, a água é um produto.
Agora, a água pode ser um reagente da reação. Volta a reação. A água pode ser um reagente numa reação química chamada de hidrólise. Então, a água participou aqui como um reagente da reação química. Esses são compostos inorgânicos, água e sais minerais. Cuidadinho para a nossa prova da UEPG. Cuidado com associações. Eu vou falar em ecologia em ciclo da água. Eu vou falar em problemas ambientais em ecologia envolvendo a água. Eu vou falar em fisiologia humana, sistema renal, água. Então a gente vai ver ela participando em diferentes momentos, tá? Eram só palavrinhas e lembranças. Sais também vou especificar dentro da fisiologia e dentro de outras áreas da biologia, como os ciclos biogeoquímicos, tá bom? Compostos orgânicos. Átomos de carbono entre carbono e hidrogênio. Na sua mente tem que aparecer lá as vitaminas, os carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos. Então você não pode esquecer, enche a mãozinha assim, são 5, enche a mãozinha. Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. A minha ordem aqui está um pouquinho diferente. Vitaminas, geralmente a prova faz aquela lembrança de esse grupamento químico amina. Toda vitamina tem um grupamento químico amina? Não. Tem vitamina que é amida, tem vitamina que é amina, tem vitamina que é álcool, tem vitamina que é cetona, ácido ascórbico. Então a gente tem diferentes componentes químicos aí que entram nesse grupo das famosas vitaminas. Mas só se apareceu uma palavrinha difícil já. Elas são cofatores enzimáticos. Eu vou falar isso aqui é uma enzima. Muito bem. E para as enzimas muitas vezes trabalharem, elas precisam de uma substância que se liga aqui. Se essa substância é um composto orgânico, nós chamamos de coenzima. Então a prova pode falar que as vitaminas atuam como coenzimas. Elas vão se ligar a uma região da enzima e aí vão tornar essa enzima funcional, ou uma holoenzima, quando ela está ativa. Lembrando que esse aqui é o sítio de ligação da enzima para com o seu substrato. Então você tem a vitamina ligando na enzima e aí tornando ela ativa, uma holoenzima. Então eu posso chamar essa vitamina de uma coenzima em relação a essa funcionalidade. Temos vitaminas classificadas de acordo com a solubilidade. Complexo B e vitamina C são vitaminas hidrossolúveis, solúveis em água, de difícil armazenamento, que saem facilmente do nosso organismo justamente pela solubilidade em água. A vitamina B1, geralmente a UEPG cita o nome delas e põe a sigla. Então a tiamina é a chamada vitamina B1. E a vitamina B1, ela pode ser associada principalmente à sua carência. A falta da vitamina B1 ou a avitaminose, chamada de beriberi, uma polineurite, uma inflamação beriberi generalizada do sistema nervoso. Você vai falar, sócio, eu já vi alguns nomes de avitaminoses. Então, beriberi, deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo aqui, senão não aparece totalmente. Mas beriberi, isso aqui é a avitaminose. Então a prova pode associar, é uma das coisas que aparecem. A UEPG não tem muito esse hábito até então, mas vai que aparece. A vitamina B12, chamada de cobalamina, cianocobalamina, está associada a uma anemia chamada de perniciosa. A falta dela está associada à anemia perniciosa. Na verdade, nós temos um probleminha na vitamina B12, que é uma substância chamada fator intrínseco. Eu vou pôr aqui FI, que é o fator intrínseco. O fator intrínseco é uma glicoproteína que nós produzimos lá nas células parietais do estômago.
A mesma célula lá responsável pela liberação dos íons H+, Cl- para formar o ácido clorídrico, ela também secreta essa glicoproteína chamada fator intrínseco. Esse fator intrínseco ele vai proteger a vitamina B12 e facilitar a absorção da vitamina B12. Então, nós temos uma carência na vitamina B12 quando nós não produzimos adequadamente esse fator intrínseco. Aí nós não conseguimos proteger a B12, não conseguimos absorver a B12 e a vitamina B12, assim como a B9, assim como a B6, elas contribuem para a formação das nossas hemácias. Esse trio ternura aí, B6, B9 e B12, é essencial para a produção de hemácias e os vexibas, como a UEPG, podem associar às anemias. Beleza? Nomezinho estranho, o FI é fator intrínseco, produzido nas células parietais do estômago. A ausência do fator intrínseco dificulta proteção da B12 e aí probleminhas como anemia perniciosa. A falta da vitamina C, o ácido ascórbico, vai estar associado ao escorbuto, aquela doença relacionada às grandes navegações, relacionada àquele período em que os indivíduos ficavam nos navios e esses indivíduos não se alimentavam de frutas fresquinhas, não absorviam, não tinham contato com a vitamina C e, infelizmente, esses indivíduos tinham sangramento na gengiva, na região do nariz, nos olhos e poderiam perder os seus dentes. Então, todos esses relatos históricos nos navios negreiros, num período muito triste da nossa história. Então, a prova pode associar com a vitamina C esse escorbuto. Ah, mas a prova foi lá no tecido conjuntivo, Soares, e falou que a VIT-C tem ação numa célulazinha chamada fibroblasto. Lembra que o fibroblasto é a célula mais abundante do tecido conjuntivo propriamente dito. E o fibroblasto, para sintetizar as fibras de colágeno, necessita da vitamina C. Então, para ter uma síntese adequada, se a UEPG for mais específica, ela pode fazer essa associação, tá bom? Então, essas são algumas vitaminas do complexo B. E vitamina C, que são solúveis em água. As lipossolúveis são solúveis em lipídios. As lipossolúveis podem ser armazenadas no nosso fígado, podem ser armazenadas no nosso tecido adiposo de uma forma mais comum e frequente. As vitaminas hidrossolúveis, nós não temos essa absorção e esse armazenamento constante. Algumas delas, a gente pode ter um acúmulo em algumas regiões corporais, como lá na medula óssea, e aí nós irmos convivendo com essas nossas reservas. Por exemplo, a vitamina B12, nós obtemos ela em carnes. Ah, eu optei por não comer mais carne só. Eu vou ter que cuidar, eu vou ter que monitorar e às vezes eu tenho que fazer reposição dessa vitamina B12. Então nós temos uma preocupação com essa busca alimentar e o armazenamento ou o uso dessas substâncias. A vitamina A, chamada de xerofitol, vitamina antixeroftálmica. A vitamina A está associada a uma avitaminose, conhecida como cegueira noturna. Então, a falta dessa vitamina A está associado a esse probleminha conhecido como cegueira noturna. Ela vai entrar basicamente na ação lá em células do nosso olho, lá os fotorreceptores na retina, chamados de bastonetes. E a gente vai ter lá a participação intensa dessa substância para uma estimulação adequada e conseguirmos enxergar. O meu vestíbulo da UEPG pode associar ainda com essa palavrinha aqui, ó, carotenos ou carotenoides, um grupo de lipídios em que nós podemos buscar na nossa alimentação, na cenoura, na berinjela, a gente pode comer esses vegetaizinhos coloridos. E aí, a partir dos carotenoides,
a gente conseguir degradá-los e aí a gente ter ou obter essa vitamina A. Nos alimentos de origem animal, nas carnes, nos ovos, a gente também pode fazer essa obtenção. A vitamina D, ou calciferol, está associado ao raquitismo na infância. A carência da vitamina D vai dificultar a absorção do cálcio lá no nosso intestino. A vitamina D, ela é sintetizada a partir dessa substância chamada colesterol. Ah, mas é aquela da luz solar, né, Soacha? Isso! Então nós sintetizamos colesterol, somos animais. Nós, na nossa pele, fazemos a conversão inicial dessa substância. Depois lá no fígado, depois lá no rim. Então nós temos para síntese da vitamina D, nós conseguimos a partir do colesterol, na nossa pele, exposição ao raio ultravioleta. Ô Soacha, mas no sol não tem a vitamina D? Não é que no sol tenha vitamina D, mas como eu sou um animalzinho, eu sintetizo colesterol, eu me exponho à luz, o raio ultravioleta atua nessa conversão inicial, depois esses precursores passam pelo fígado, passam pelo rim, aí nós temos ela na forma ativa e lá no intestino ela vai estimular a absorção de cálcio, ela vai estimular a produção de proteínas que fazem a absorção de cálcio. E a falta ou a carência na vida infantil está associado ao raquitismo, tá? Nos adultos a gente pode ter uma fragilidade óssea chamada de osteoporose, mas nas criancinhas pituquinhas o raquitismo. A vitamina E ou E é chamada de antiesterilidade. Ela previne a ação de esterilidade, ela atua na produção de células reprodutivas. Então a gente vai associar aqui a condições como a produção de gametas, a manutenção da gestação, a manutenção da implantação do blastocisto. E a carência dela pode afetar essa vida reprodutiva. A vitamina C, a vitamina A e a vitamina E ou E também são chamadas de potentes antioxidantes, que combatem os radicais livres, que se sacrificam. Aquele oxigênio meio alterado lá que faz o papel desse radical livre, ele pode roubar elétrons da VIT-C, que é hidrossolúvel e funciona como um antioxidante, ou da VIT-A e da VIT-E, que são lipossolúveis e atuam como antioxidantes. A vitamina K, ou filoquinona, encontrada em vegetais verdes bem escuros e amarguinhos, como a rúcula, como a folha do couve, do brócolis. A gente pode associar a falta da vitamina K a hemorragias. E essa hemorragia aqui, ela vai estar associada lá ao estímulo da vitamina K no fígado, a produção daquela protrombina, e depois aos mecanismos de coagulação sanguínea e a ação dela também em cascata de coagulação. Então a vitamina K é conhecida como anti-hemorrágica. Geralmente o EPG faz você pensar, ou pode fazer você pensar, na carência da vitamina, assim como outros vestibas e o próprio Enem faz você pensar na carência daquele nutriente e o que está por trás dessa carência, tá? Então, geralmente, onde que eu obtenho essas vitaminas, Soacha? Na alimentação, na feirinha, no mercado, quando a gente faz aquele prato colorido, gostoso e bonito, que a mamãe, que a vovó, que o tio já nos orientou, ali a gente obtém essas vitaminas adequadas à nossa alimentação, tá bom? Agora aqui, rapidinho, aqui eu investi um tempinho mais, pois a gente quase não vê depois, mas agora aqui a gente vai ver depois. Carboidratos, os menores carboidratos são os mono, que significa açúcar, diaçúcar, 2 açúcares e poli, vários açúcares. Então os menores açúcares que nós temos são os monossacarídeos. Tem de 3 a 7 carbonos. A glicose é uma hexose, tem 6 carbonos. É a mais lembrada como fonte de energia. A ribose é uma pentose, tem 5 carbonos e é encontrada no ácido ribonucleico. A desoxirribose, 5 carbonos, 1 oxigênio a menos que a ribose. Aqui
nós temos C5H10O5, C5H10O4. Geralmente, lembra que os monossacarídeos, o número de hidrogênio é o dobro de carbono e oxigênio. A desoxirribose, C5H10O4, tira um oxigênio da tal da ribose. As duas são pentoses, só que a desoxirribose é do meu amigo ácido desoxirribonucleico, também conhecido como DNA. Agora, se eu unir dois monossacarídeos, eu tenho um disacarídeo. O disacarídeo é um tipo de oligosacarídeo. Oligo significa poucos. E dos oligosacarídeos, os mais famosos são os disacarídeos. A lactose é a glicose mais a galactose. A maltose é a glicose mais a glicose. E a sacarose é a glicose mais a frutose, numa reação de síntese com liberação de água. Quando nós olhamos para os disacarídeos e polissacarídeos, eles podem ser lembrados lá no sistema digestório, porque nós temos que digeri-los para poder absorver os monossacarídeos. Os monossacarídeos são os pituquinhos, são os menores, assim como a água, como os sais minerais, como as vitaminas. Esses monossacarídeos, eles não são digeridos no sistema digestório. Eles são bem pituquinhos e eles são facilmente absorvidos e depois são utilizados em nível celular. Se você olhar para os polissacarídeos, talvez os mais famosos, foco na missão polissacarídeo de reserva dos vegetais. O amido nos vegetais, nas algas. O glicogênio, o açúcar de reserva dos animais, dos fungos, de bactérias. Você bate o olho ali e fala, caraca, protozoários. Celulose é um polissacarídeo estrutural, o mais abundante do planeta Terra. O mais abundante do planeta Terra. Esse carboidrato estrutural é encontrado lá na parede celular da célula vegetal. Ele serve para dar uma estrutura, forma, sustentação. A quitina, o segundo polissacarídeo mais abundante do planeta Terra, tem resíduos nitrogenados na sua estrutura. Quitina tem N de quitina, tem N de nitrogênio. N de nitrogênio, N de quitina. E aí, Sochi, além de carbono, hidrogênio e oxigênio que tu tem na celulose, na quitina tu tem carbono, hidrogênio, oxigênio e resíduos nitrogenados. E a quitina entra lá na parede celular dos fungos, no exoesqueleto dos artrópodes. Ô Sochi, mas é na parede celular dos animais? Não, anjos! Não, meus seres! Porque nos animais você não tem parede celular. Nos fungos, sim! Nos animais, como nos artrópodes, é no exoesqueleto. Uma substância secretada pela epiderme e está acima da epiderme. Uma substância chamada heparina, que é um anticoagulante natural. O ácido hialurônico, que faz parte da matriz extracelular do tecido conjuntivo. Esse ME, matriz extracelular do tecido conjuntivo. Quero fazer um preenchimento com ácido hialurônico, Sochi. Quero amenizar minhas linhas de expressão, aumentar o volume dos meus lábios. Muitos profissionais da área da saúde vão trabalhar com esse ácido hialurônico, uma substância que nós produzimos, e essa substância é derivada de um polissacarídeo ou de um glicano, que é um outro nome dado aos polissacarídeos. Depois, lipídios, glicerídeos, óleos e gorduras. Líquidos a temperatura ambiente, os óleos, as gorduras sólidas a temperatura ambiente. Aqui você tem as gorduras geralmente sólida, né? Temperatura ambiente, o vestibular vai fazer essa associação e só tem simples ligações lá na estrutura. Já nos óleos a gente consegue ver as insaturações, ou seja, as dupla ligação ou as duplas ligações, quando existe mais de uma na sua estrutura. Cerídeos, ceras. Geralmente você fala assim, óleos e gorduras são formados por triglicerídeos. E os triglicerídeos têm o glicerol, que é um álcool lá de 3 carbonos, e ácidos graxos.
que são hidrocarbonetos com 12, 14 carbonos. E quando você olha para ceras, você tem álcoois que são maiores que o glicerol. E essas ceras são bem impermeáveis em água. Lembrando, por favor, que esses lipídios aqui se caracterizam por insolubilidade em água. Então são substâncias chamadas, de uma maneira geral, de apolares, quando eles puxam um pouquinho mais para química do que para biologia, nessa tal de bioquímica celular, que acaba estudando a composição química da célula. Se você olhar para os triglicerídeos, eles compõem óleos e gorduras. Quando eu comi um alimento e eu faço a digestão de um triglicerídeo, aí eu vou liberar os ácidos graxos e o glicerol, tá bom? Lá, as enzimas chamadas lipases executam esse processo de digestão. Esteroides, aqui um cara muito famoso, o colesterol, que é precursor da vitamina D, é precursor de hormônios como o estrogênio, a progesterona, a testosterona, a aldosterona, o cortisol. Lembrando que nos vegetais, nos fungos, existem outros esteroides. Ergosterol nos fungos, estigmaesterol em plantas. Agora, colesterol é uma coisa de animais. Então, lá na membrana plasmática das células dos animais. Nos fungos, nas plantas, nós temos outros esteroides. Fosfolipídios, lipídios que além de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles apresentam compostos de fósforo. Tem uma cabecinha polar e um corpinho apolar dos ácidos graxos. E nós veremos detalhes lá na organização da membrana plasmática. E os carotenoides que eu fiz a citação, que serão utilizados, que formam pigmentos coloridos em vegetais. Quando nós utilizamos, nós temos os precursores da VTA, tá bom? Foco na missão em proteínas, são polímeros de aminoácidos. Darei destaques depois na fisiologia para cada uma delas, mas geralmente a forma da proteína desse composto orgânico define a sua função. Colágeno, a proteína mais abundante do seu corpinho, ó. Tem nos ligamentos, nos tendões, tem nos ossos, tem na derme. Colágeno é, na verdade, uma glicoproteína sintetizada e muito utilizada no nosso organismo. As proteínas também têm função hormonal, além de estrutural. A insulina. Sócio, mas é um hormônio ou uma proteína? É um hormônio, anjo, proteico. A composição é polímero de aminoácido. E aí ele liga no receptor celular. E aí ele tem uma função hormonal. Actina e miosina, as principais proteínas musculares. Proteínas contráteis do músculo. Imunoglobulina, nome bonito para anticorpo, uma proteína de defesa. Inativando, ligando-se aos antígenos, aquilo que é estranho, e protegendo o nosso organismo. E as enzimas atuando como biocatalisadores, acelerando as reações químicas, não deslocando o equilíbrio químico, não sendo consumidas e sendo essenciais para as atividades celulares. A água que cria esse ambiente aquoso, coloidal, gosmentinho, é essencial para essa atividade enzimática, para o funcionamento dos seres vivos. E o campeão em queda no vestibular da UEPG, ácidos nucleicos. 3 questões que eu vou resolver, 2 vão envolver eles. Não serão muito aprofundadas, mas já é um nível médio, tá? O EPG é pancadão. Então a gente vai fazer uma sequência para brilhar. Acertar 75, 85, 90% da prova. Soquinho comigo. Ácidos nucleicos. Ácido desoxirribonucleico. Ácido ribonucleico. O famoso DNA e o famoso RNA. Vai prestar vestibular, tu tem que manjar que eles são polímeros também, só que agora de nucleotídeos.
E o nucleotídeo é formado por um fosfato. Aqui você tem o P do fosfato. O PO4- lá, o fosfato. Você tem a pentose, a casinha. Um açúcar de 5 carbonos. E uma base nitrogenada. Então, de novo, fosfato, pentose, base nitrogenada formam um tijolinho, que é o nucleotídeo. Imagina essa parede atrás do quadro. E é uma parede de tijolinhos. Cada tijolinho ali é um nucleotídeo. E a parede é o DNA. O ácido desoxirribonucleico. Nas células tem fita dupla. O ácido ribonucleico, RNA, nas células tem fita simples. O DNA de desoxirribose, ribose, que eram as pentoses. Timina, base nitrogenada típica do DNA, obviamente também tem adenina, citosina e guanina. No RNA, base nitrogenada típica, uracil ou uracila, obviamente tem adenina, citosina e guanina. Então adenina, citosina e guanina são bases nitrogenadas comuns a esses ácidos nucleicos. A timina, especificidade para o DNA e a uracila para o RNA. Gente, ácidos nucleicos fazem você lembrar de núcleo, mas aí tu tem que lembrar que na célula eucariótica existe núcleo. O DNA tá ali, mas também tem DNA em mitocôndria, tem DNA em cloroplasto. O RNA também está ali no núcleo e também tem RNA em mitocôndria, também tem em cloroplasto. Nas células procarióticas está tudo disperso ali na região do citosol, a parte gelatinosa do citoplasma. Então, bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Nos testes eu vou dar uma visão um pouquinho maior para você, mas eu quero que você tire imagens aí, foto no seu cérebro. Falou em compostos orgânicos, 5, vitamina, carboidrato, lipídio, proteína, ácido nucleico. Foco com o SOSH, soquinho. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vai aparecer na tela testes para você ver como é o vestibular da UFG. Vem comigo, deixe seu like se você gostar, deixe sua observação se você não gostar, para melhor chegar a informação até você. Olha o teste na tela, gente! Em relação à composição química da célula, assinale o que for correto. 01. A água age como reguladora da temperatura corporal, uma vez que é capaz de absorver grande quantidade de calor, sem que a sua temperatura altere muito. Perfeito! Você lembra que a água apresenta um elevado calor específico. Então ela tem esse calor específico, era a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius 1 grama dessa substância. Então esse calor específico aqui elevado da água, eu nem sei se eu defini direito calor específico, mas tem elevado calor específico. Isso permite um controle térmico importante. Então isso é essencial para os seres vivos. Os lipídios são compostos com alta solubilidade em água, que funciona como uma eficiente reserva de energia. A parte 2 está certa, a parte 1 está errada, porque os lipídios são apolares, enquanto a água é uma molécula polar. Então esses seres aí são chamados de hidrofóbicos. Você vai falar, hidrofóbico. Aquele fosfolipídio que a gente vê na membrana plasmática tem uma região polar e uma região apolar. Aí a gente tem um caráter anfipático ou anfifílico desse fosfolipídio para formar as membranas, tá? Mas de uma maneira geral, lipídios são apolares, hidrofóbicos ou insolúveis em água. O que caracteriza lipídio é insolubilidade em água. O que caracteriza lipídio é insolubilidade em água. Beleza? 04. Lactose, celulose, glicogênio, amido e triptofano são exemplos de polissacarídeos encontrados nas células. Lactose é um disacarídeo. Lactose é um disacarídeo, união de glicose mais galactose. Depois tu tem celulose, glicogênio e amido. Celulose, glicogênio, amido, aí sim são polissacarídeos, tudo bem? E aí ele vai ainda e fala em triptofano. Sócio, o que é triptofano? Puxa uma seta aí, meu ser. Triptofano é um aminoácido. Triptofano, aminoácido.
essencial esse aminoácido aqui para a produção de hormônios. Então nós temos um hormônio chamado de melatonina. Então eu preciso produzir a melatonina. Eu vou usar esse hormônio esse aminoácido chamado triptofano para produzir o hormônio chamado melatonina, o hormônio da escuridão, produzido pela pineal epífise. Baixou a luz, aumentou a melatonina, soninho de qualidade. Então eu preciso do triptofano. Marca aí um outro aminoácido que é importante para a nossa vida vestibulandística, que é a tirosina. A tirosina é importante para a produção da tiroxina, também conhecida como hormônio T4. Marca aí que a adrenalina, também noradrenalina, são produzidas a partir desse aminoácido. Então nós temos hormônios que são chamados de hormônios derivados de aminoácidos. A melatonina, a tiroxina, a adrenalina e noradrenalina são exemplos de hormônios derivados de aminoácidos. Célulazinha vai modificar ele e aí vai produzir essa substância chamada hormônio a partir, tá bom? Parcial 8. Sais minerais encontram-se 1. Dissolvidos na forma de íons na água do corpo. 2. Formando cristais como fosfato de cálcio encontrado nos ossos. Ou combinados com moléculas orgânicas como ferro na hemoglobina. Perfeito! A parcial 08 a gente marcaria como verdadeira. Aqui cuidou na classificação, aqui cuidou no apolar, e eu acho que a 1 e a 8 você ia brilhar, tá? Na dúvida, não marque. Eu sei que tem muitos alunos que falam, Sócio, mas eu preciso fazer bastante ponto, tem pouca vaga no EPG. Eu falo, calma, calma. Questão é fácil? É fácil. Ah, mas eu achei difícil. Então a gente tem que dosar em que nível você está dentro da bio, para que as provas são específicas e essa galera vai tentar acertar o maior número de parciais. Então, na dúvida, você não marque. Tá bom? Questão 2. Questão 2 é um pouquinho mais complexa e vai envolver ácido nucleico, assim como a 3. A 2 e a 3. Uma dada fita de DNA apresente a seguinte sequência de bases nitrogenadas. Então ele te deu lá T, A, C, depois ele te deu G, G, A, G, G, A, depois ele te deu C, T e A. Muito bem. Onde adenina, timina, guanina e citosina, suponha que a síntese de uma proteína possa ser sintetizada sem a necessidade de um código de iniciação ou de término da cadeia. Analise as alternativas e assinale o que for correto. Sabendo que o DNA é uma molécula de dupla fita, a sequência de bases complementares à fita dada seria... Então você vai ter que fazer a complementar. Aqui vai A, onde tem T, pareia com A. Onde tem A, pareia com T, C com G, a parcial 01. ATG, ele te dá lá, ele te dá ATG. CCT, ele te dá lá, CCT. E GAT. Então, a parcial 01 era só fazer a complementar. Perfeita. 02. A transcrição desta sequência de DNA resultaria no seguinte RNA mensageiro. Opa, agora você tem que fazer o RNA mensageiro. Vou fazer aqui em cima para a gente não fazer baguncinha, tá? O RNA mensageiro A, U, G. C, C, U. G, A, U. Ligou, ligou? Onde tem timina, orienta adenina. Ah, é DNA. Lá vai ser RNA. Onde tem adenina, orienta uracila ou uracil. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Guanina, citosina. Adenina, uracil, porque é um RNA. Citosina, guanina. Timina, adenina. Adenina, uracil, uracila, porque é um RNA. Ele te deu a sequência certa? Tu fez ali? Deu A, U, G, C, C, U, G, U, G, A, U. Parcial 02, estamos brilhando. 04. A tradução desta fita de DNA resultaria na sequência de RNA mensageiro. Cara, tradução, meu ser de luz, é a produção da proteína, não de um RNA. Tradução é a produção da proteína. Quando eu vou produzir o RNA, eu faço a transcrição do DNA para o RNA, transcrição. Tradução é a produção da proteína, então tudo que ele falou ali está equivocado.
08. Para a síntese de uma proteína, o RNA ribossomal presente nos ribossomos deve ser lido em trincas de nucleotídeos. O RNA do ribossomo lido em trincas? Não! Quem é lido em trincas é o RNA mensageiro. Cada 3 letrinhas é um códon. A, U, G. 3 letrinhas. 3 nucleotídeos que geralmente são representados apenas pelas 3 bases nitrogenadas, tá? Também chamados de anticódon. Eita! No RNA transportadora é que você tem um anticódon. Então, se você tem o códon AUG, você tem o códon UAC, anticódon AUAGC, e esse pareamento específico, tá? Então, tudo errado. A sequência de nucleotídeos complementar à data-fita de DNA seria a seguinte. Por que tu bateu o olho na 16 e tu nem tentou fazer? Porque você viu que tem uracila lá. E ele quer a fita complementar de DNA. Então a gente fez aqui, ó. A fita complementar de DNA vai ter timina. Não vai ter uracil ou uracila, que vai ser do RNA, tá? Então a parcial já é falsa. Então, para aquecer os motores, eu acho que você ia brilhar também. Questão número 3 aí na tela para você. A representação esquemática abaixo ilustra simplificada as etapas de transcrição e tradução de uma célula eucariótica. Sobre esses importantes eventos, assinale o que for correto. Bora lá! O item número 1, olha a figurinha que tu tem, DNA, núcleo, daí tem um item 1 lá. Esse item 1 seria a transcrição. Do DNA você monta um RNA mensageiro, então a gente tem lá uma transcrição. Tá bom? O 2 é para ser o resultado, que é o RNA mensageiro. Eu vou direto, né? Você vai lembrar que nas células eucarióticas existe o splice, que é a retirada dos introns, só fica exon, mas aqui ele já te deu diretão lá, o RNA. O fenômeno 3 ali, ele já está apontando por que está acontecendo lá, que para nós representa uma tradução. E aí você tem o fenômeno de... ou a coisinha 4 que está saindo dali é uma proteína. E o que você tem ali como 5 na imagem é para ser o ribossomo. Então perceba que aí eu separei duas questões de anos distintos ou diferentes e que a UEPG continuou. Água, sais, lipídios, proteínas vão aparecer mais em outras áreas e os ácidos nucleicos vão aparecer mais aqui com essa visão da genética molecular também, tá? 01. A transcrição, ou na transcrição, apenas uma das fitas de determinado trecho de DNA é usado como molde para a síntese do RNA mensageiro número 2. Perfeito, o DNA tem 2 fitas, então geralmente você tem lá 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. E aí o RNA mensageiro no sentido 5, 3, RNA mensageiro. Tá no sentido 3, 5, a RNA polimerase vai fazer a leitura no sentido 3, 5, a fita de RNA mensageiro vai crescer no sentido 5, 3. Então a gente tem isso como verdade. Tem duas, usa uma delas como uma fita molde. Em 3 está representado o evento de tradução que ocorre nos ribossomos. A tradução é a síntese proteica. Neste, uma sequência de bases do RNA mensageiro é convertida em uma sequência de aminoácidos. No RNA mensageiro, cada códon corresponde a um aminoácido. Essa parcial está falsa. Você vai falar, mas por que só códon aminoácido? Tudo bem, mas você tem o AA, você tem o AG, você tem o GA. Uma arara amarela, uma arara gata, uma gata arara, que indica fim, ou o término. Na questão de 2018, no enunciado que a gente fez antes, a UEPG falou que era para você desconsiderar código de iniciação e de fim. Nessa ela não falou nada. E a parcial 02 é falsa, porque o códon de finalização, o AA, o AG, o GA, não indica aminoácido, não orienta, indica fim da síntese de proteínas, tá?
Parcial 04 nos fala: a organela citoplasmática mitocôndria 5 é responsável pela síntese de proteína? Errou! A mitocôndria produz ATP, participa lá do ciclo de Krebs, da fosforilação oxidativa. É o ribossomo a estrutura responsável. E o ribossomo é formado por RNA ribossômico mais proteínas, tá? Mas migué. À medida que o ribossomo desliza pelo RNA mensageiro, os aminoácidos 4 se unem, ligação peptídica, para formar uma molécula de proteína ou cadeia polipeptídica. Perfeito! É aquela ideia que você tem lá, três letrinhas, e aí o ribossomo vai deslizando. E aí códon, anticódon. O códon está aqui, o RNA transportador transporta um aminoácido, e você tem códon, anticódon, aminoácido. Vai para o da frente, pareamento específico, ligação peptídica, ocorre entre os aminoácidos. Você tem lá um aminoácido, carbono central alfa, C dupla O, OH, mais amina de outro aminoácido. Aqui também tem um carbono central alfa. Só peguei os pedacinhos do aminoácido que me interessam. Ácido carboxílico, grupamento amina. Esse aqui e esse aqui. Sai essa ligação, sai esse sinalzinho, sai isso aqui. Ligação entre o carbono do ácido carboxílico, nitrogênio da amina, blue, saindo água. Uma síntese por desidratação. Água acaba sendo um produto da reação de síntese de proteína. Cada ligação peptídica vai liberar uma molécula de água, tá bom? Bem-vindo ao EPG, vamos caminhar até setembro para acertar o maior número de questões, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ou se você não gostar, faça sua observação para melhor chegar até você. Teve dúvida? Manda aí que o mais rápido eu respondo para você. Ative as notificações, assim você fica sabendo logo que eu posto uma aula de nossa sequência Jornada UEPG. Bem-vindo, bem-vinda, soquinho, bom estudo a todos. Abração, gente!